Meus irmãos e irmãs, estamos no dia 2 de abril, quinta-feira, quinta semana do tempo da Quaresma. O Evangelho é o Evangelho de João, capítulo 8, versículos 51 a 59. Naquele tempo disse Jesus aos judeus: em verdade eu vos digo, se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Disseram então os judeus: agora sabemos que tens um demônio. Abraão morreu e os profetas também, e tu dizes: se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte? Acaso és maior do que nosso pai Abraão, que morreu, como também os profetas? Quem pretende ser? Jesus respondeu: se me glorifico a mim mesmo, minha glória não vale nada. Quem me glorifica é o meu Pai, aquele que vós dizeis ser o vosso Deus. No entanto, não o conheceis, mas eu o conheço. E se dissesse que não o conheço, seria um mentiroso como vós. Mas eu o conheço e guardo a sua palavra. Vosso pai Abraão exultou por ver o meu dia. Ele o viu e alegrou-se. Os judeus disseram-lhe então: nem sequer 50 anos tens e viste Abraão? Jesus respondeu: em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Então eles pegaram em pedras para apedrejar Jesus, mas ele escondeu-se e saiu do templo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então, meus irmãos e irmãs, nós continuamos nesta semana acompanhando as incompreensões dos judeus em relação ao testemunho de Jesus. E hoje o embate foi tão forte a tal ponto de poderem até dizer que ele tinha um demônio, por ser firme naquilo que ele falava, naquilo que ele pregava, naquilo que ele dizia. Meus irmãos e irmãs, realmente nós, quando tentamos ser convictos daquilo que nós testemunhamos, sofremos várias incompreensões. E vocês perceberam ao longo dessa semana, estão percebendo, que Jesus ele tem uma resposta que é em base à palavra de Deus, em base ao que os judeus também conheciam, e, portanto, realmente ele era convicto daquilo que ele dizia e não voltava atrás diante da pressão que faziam em torno dele. Jesus hoje, meus irmãos e irmãs, nos faz refletir realmente se temos a mesma convicção da nossa fé, da nossa identidade cristã, mesmo diante das várias incompreensões que nós temos. Como nós nos comportamos diante de uma incompreensão? Eu convido vocês hoje a poder pensar realmente nisso. Vocês estão percebendo que Jesus, ao longo dessa semana, de uma forma muito serena, de uma forma muito tranquila, ele está dialogando com os judeus. Está falando do testemunho que ele veio trazer de Deus, que ele é o Filho de Deus e que veio para salvar a todos. E com muita serenidade. Nós, diante, por exemplo, também das nossas incompreensões, diante das incompreensões dos outros, como nós nos comportamos? Vejam que Jesus, ele realmente respondia com autoridade, ele respondia com convicção, ele respondia com inteligência, mas quando eles então pegaram em pedras para apedrejar Jesus, ele escondeu-se e saiu do templo. O que significa isso? Quando queriam apedrejar Jesus, ele saiu e se escondeu, não por covardia, pelo contrário, para não responder da mesma forma. Vocês sabem que tem um ditado que nossos pais dizem, ou diziam, que dois brigam quando os dois querem. Então significa dizer que Jesus, quando saiu diante de um possível apedrejamento, era justamente pelo equilíbrio que ele tinha de si, a tal ponto de, então, ver e perceber que a conversa não ia adiante, então ele preferiu sair, porque em algum outro momento ele poderia conversar tranquilamente. Como nós nos comportamos, meus irmãos e irmãs, diante das incompreensões que os outros têm em relação ao que somos ou ao que dizemos em relação à palavra de Deus? É uma pergunta que pode ficar hoje para todos nós. E que o Senhor vos abençoe. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Factorem
Amen.